Nós estamos falando aqui dessa questão de vendas e tudo mais. Nós vamos falar sobre inflação, né? Sobre todo mundo fica de olho na inflação. Ainda mais pessoas da minha faixa etária, da minha geração, que viveu inflações iguais, quase que próximo ao da Argentina, aquelas loucuras de inflações, e que houve congelamento de poupança, houve toda uma situação, houve a criação do Plano Real, que aí conseguiu-se controlar a economia a duras penas, não foi fácil, a duras penas, muita gente, muito prejuízo, e a maioria do brasileiro sofreu bastante, principalmente quando aquela questão da conversão, né? Que é a tabela de conversão, né? Pro real, aquela coisa toda. Bom, mas vamos falar da inflação, e as informações vêm da agência Senado. Mercado reduz previsão de inflação de 4,63 para 4,59 este ano. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerando a inflação oficial do país, caiu de 4,63% para 4,59% este ano. A estimativa está no Boletim Focus desta segunda-feira, dia 13, a pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central, com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. Para 2024, a projeção da inflação ficou em 3,92%. Para 2025 e 2026, as expectativas de previsões são de 3,5% para os 2 anos. A estimativa para 2023 está acima do centro da média da inflação, que deve ser perseguida pelo BC. Definida pelo Conselho Monetário Nacional, a meta é de 3,25% para 2023, com a intervenção de tolerância de 1 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é de 1,75% e o superior é de 4,75%. Segundo o BC, no último relatório de inflação, a chance de o índice oficial superar o teto de meta de 2023 é de 67%. A projeção do mercado para a inflação de 2024 também está acima do centro da meta prevista, taxa fixada em 3%, mas ainda situa-se dentro do intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual. Em outubro, o aumento de preços das passagens aéreas pressionou o resultado da inflação. O IPCA ficou em 0,24%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O percentual foi baixo a taxa de setembro, que teve alta de 0,26%. A inflação acumulada este ano atingiu 3,75%. Nos últimos 12 meses, o índice está em 4,82%. As informações são da Agência Brasil. Bom, antes que fale, eu já vou fazer a pergunta, né? E já me perguntaram isso. Eu não viajei de avião esse ano. O que eu tenho a ver com esse preço da passagem? O que eu tenho a ver com a passagem aérea? Então, é um número bem reduzido de brasileiros que estão viajando. E por que eu estou pagando esse custo? Porque está na inflação. Porque está na média de cálculo. Agora, se você pegar esse... mas é 0,1, qualquer coisinha ali. Mas se você pega 1 trilhão e tira 10%, você vai ver quantos bilhões não tem. Vai tirando e você vai ver o quanto representa. Ou seja, se você precisava de 10 para comprar, você precisa de 10 mais 4%. Se você precisava de 100 para comprar, você precisa de 100 mais 4,65 mais 4. Quer dizer, 1,5 para cima é assustador, 1,5 para baixo também é assustador. Por quê? A inflação tem a ver com consumo, tem a ver com tanta coisa, que a alteração dos índices, por menos que a gente observe, afeta diretamente. E o governo acaba não conseguindo aplicar a sua meta. Tem tudo isso a ver. Tá? Aí você fala, poxa, inflação é isso? Inflação é bem pior. Inflação, ao mesmo tempo que ela pode estar consumindo você, ela pode também impedir que o país cresça. Reginaldo, você já andou de avião esse ano? Esse ano não. Então, você também... Esse ano não. Mas eu acho que a compreensão é outra coisa, talvez, que a gente precisa, o brasileiro precisa, é compreender mais essas discussões sobre inflação, não é? E qual o impacto que isso tem é gigantesco, né? Porque isso influencia nas contas públicas, no fechamento dessas contas, no déficit, no superávit, aí vai reverberar no nosso dia a dia, não é? Né? Você entra num supermercado, você entra numa padaria, e isso vai ter consequência nesse cotidiano, não é? Nesse cotidiano. Então é importante que as pessoas entendam a importância do controle da inflação, o que isso também significa no que diz desenvolvimento e crescimento de país, não é?
Então, quer dizer, essa relação que tem com o próprio desenvolvimento do crescimento econômico do país, não é? A questão da inflação. Tanto que teve uma vez que, acho que o ano passado, inclusive no ano passado, ainda aconteceu alguns meses que tiveram deflação, né? E aí isso foi divulgado como algo, deflação é a coisa mais... E aí não é bem assim, não é? Você ter uma deflação não significa que está tudo muito bem, porque uma deflação significa que economicamente o país está praticamente paralisado. Não está funcionando, não está andando, não está crescendo nada. Então, quer dizer, falar ou discutir a questão da inflação é algo muito mais complexo mesmo, né? É algo muito mais difícil até de entender. O que a gente vai entender claro, você tem um índice de inflação, é criado uma meta. Eu acho que isso a gente tem que ter claro, né? Tem uma meta. Como é que está a inflação, não é? Oficial em relação a essa meta que foi estabelecida? Isso influencia diretamente, inclusive nas decisões políticas dentro da economia de um país, né? Geração de emprego, fabricação de insumos, não é? Consumo. Implica em tudo isso. E aí a gente tem que perceber essa relação, não é, do oficial com essa meta. Porque eu vou dizer para você, aí eu vou falar, Márcio, como um cidadão comum, não é? Em alguém que não sou economista, eu sou um cidadão comum, como qualquer um aí que, né, vive sua vida no cotidiano. Que eu acredito que é outra coisa que a gente, né, talvez é uma sugestão, que eu também, é um outro programa, é uma outra discussão. Porque, assim, fala-se da inflação real, né, da inflação oficial, que é essa, né? Era 4,63, foi revista para 4,59. A expectativa pode chegar a 4,75. Então, mas assim, quando eu vou no supermercado, esse 4,69, o 59 vira 5, 6, 7 fácil, viu? Sim, é o que a pessoa fala, pô, mas é 4,69, isso aqui está custando 10, está custando 12. Né? Vira fácil, não é? Porque aí é outra coisa que eu acho que o brasileiro tem que entender entre o oficial e o real. E o praticado. Não é? É muito complexo, é muito doido isso. Mas é outra coisa. Quando a sociedade entende essa dinâmica também, a gente sabe o que cobra daquele que nos representa, poxa. Eu votei num presidente da República, eu votei em deputado, eu votei em senador, não é? Eu votei para os caras discutirem e quebrarem a cabeça para tentar buscar uma solução para minimizar, não é? Esse conflito do real com o oficial que acaba com o nosso bolso. Só para falar dessa questão que o Reginaldo falou, além da inflação, tem a questão do mercado também, né? Quando você vai para comprar, o que acontece? Dependendo do índice de exportações, dependendo do preço lá fora e da defasagem com o dólar, é mais vantajoso exportar. Aí o pessoal exporta, aí falta para o mercado interno, aí sobe o preço. Então, além da inflação, tem oferta e procura. Oferta e procura. Então... Olha esses balai de gato, tem tanta gente colocando a mão aí no preço que coloca. Não é? Então, mas assim, quanto mais a sociedade, eu sempre falo isso, quanto mais a sociedade compreende, eu não vou dizer que a gente vai se tornar especialista em economia, não é isso. Só que nós não sabemos, a grande maioria, não é? A grande massa, não entende absolutamente nada. Nada. Somos 220 milhões de técnicos de futebol. Só que, entendeu? Para falar de economia, bem reduzido. E aí, o que eu vou cobrar do deputado, não é? Eu vou chegar na venda do deputado, poxa, deputado, eu vou cobrar o que dele? Nada, eu não sei, não entendo. Nem lembra quem votou. Não é? Não entendo, mas são decisões dele, né? No Congresso Nacional, são decisões deles que impactam toda essa realidade, não é? São decisões deles. Que impactam em tudo, não é? As decisões políticas impactam na vida real. No dia a dia, ali na boca do caixa. Na boca da bomba, na boca do caixa. Eu vou desonerar a folha de pagamento de tal setor. Por que ele está fazendo isso? Não é? Eu não preciso entender a fundo. Mas isso vai refletir aqui no eu preciso entender minimamente, não é? Por que eles estão fazendo isso, não é? Então, quer dizer, minimamente que a gente entende, a gente vai saber cobrar. Ou seja, eles estão desonerando as folhas de pagamento dos setores certos?
ou eles estão beneficiando os coleguinhas? Meu grupo, minha turma. Que é que realmente está realmente sendo certo essa desoneração? E a desoneração ainda está parada. Vamos ver o que vai acontecer. Então, mas mesmo assim, o entendimento tem que ser mais profundo, né? Tem que ser mais entendido. Porque pode ser que a desoneração da folha do setor não está sendo no setor certo. Não sei, eu estou jogando, estou criticando como cidadão. Uma coisa não substitui a outra. Eu não estou comparando o que é mais importante. Cada um escolhe aquilo que é melhor. Mas, da mesma forma que uma notícia bizarra, ou então um paparazzi, ou alguma foto, né, mirabolante ganha espaço, também deveriam se dar atenção a essas questões muito importantes do país. Estou dizendo para você não curtir aquela foto que dá o impacto mirabolante, se isso te faz feliz, se te faz dar risada, ok, perfeito. Dê a mesma atenção para as coisas que também falam do teu país, da política, que isso também é importante, né? Acho que dedique também atenção. Não quer dizer que você não faça uma coisa para fazer outra, muito pelo contrário, faça as duas, né? Continue curtindo a foto, continue curtindo toda essa questão dessa grande visão que a internet deu, desse muito real da internet deu, mas curta também os conteúdos, procure os conteúdos para se informar melhor e falar sobre o seu país e decidir, porque na verdade você é o governo. Você é o Estado. Você é o Estado. Você é o patrão. Você é o patrão, né?